O Botafogo é um clube histórico e é um grande clube brasileiro. O Botafogo possui uns recordes que nem outros times possuem, como a maior vitória já registrada, 24-0 em cima da Mangueira. E um outro recorde que o Botafogo possui é de ser o maior número de jogadores cedidos à seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Entre 1977 e 1978, o Botafogo estabeleceu o maior recorde de vencibilidade do futebol brasileiro. Foram 52 partidas invictas, 31 vitórias e 21 empates, e 42 desses jogos foram pelo Campeonato Brasileiro, que é mais um recorde que ele tinha por aí. No seu elenco tinha o Gil, o goleador Dé, o tricampeão mundial Paulo César Caju, e o nada mais nada menos que o treinador era o Zagallo, né? O Alvinegro viveu grande fase nos anos 60, e no seu elenco tinham Didi, Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, era um elenco recheado de craques, e nesse período eles ganharam 4 cariocas, 3 Rio e São Paulo e um campeonato brasileiro. No início dos anos 70, o Botafogo conseguiu manter um time bom, comandado por Jairzinho, Paulo César Caju e Carlos Alberto Torres, o capita da seleção brasileira. Mas os títulos de expressão foram se perdendo por aí e uma pequena pressão foi surgindo por parte da torcida. E foi embalado nessa pressão que a temporada de 77 começou, essa temporada que foi a primeira temporada que começou ali a maior invencibilidade da história do futebol brasileiro. Naquela época, como todo mundo sabe, o Campeonato Brasileiro era disputado de maneira diferente. Os times eram formados por grupos e o Botafogo tinha liderado todos os seus grupos até chegar numa determinada fase que os empates começaram a pesar um pouco para o Botafogo. Eles não perdiam, mas também empatavam muito. E apesar de ter a melhor defesa do campeonato, isso foi suficiente para tirar o Botafogo da competição. E o Botafogo acabou caindo antes das semifinais, e aquele ano de 77 foi o primeiro título do São Paulo, que acabou sendo campeão brasileiro em 77. Mas o clima não era de derrota não, o clima era de otimismo, porque o Botafogo não tinha perdido e estava embalado por essa sequência invicta. Nessa altura, o Botafogo já estava com 23 jogos invictos, bem perto de bater o recorde anterior, que era 26 do Palmeiras, então já estava chegando perto, e no jogo contra o Uberlândia, lá na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, caiu uma chuva, caiu uma tempestade, caiu um toró, que o campo ficou muito pesado, o jogo ficou trincado, e até os 32 minutos do segundo tempo, o Botafogo ia perdendo para o Uberlândia de 2-1, até que o artilheiro Dé fez um gol e conseguiu empatar a partida. Mas aos 44 minutos do segundo tempo, Mário Sérgio acabou botando a mão na bola, impedindo a bola de entrar no gol com a mão, e isso aí é pênalti, claro, né? Só que o professor Zagallo não aceitou a marcação do pênalti, disse que era um erro, que era uma falha, e mandou o time sair de campo. Então o Botafogo saiu de campo e a partida acabou 2-2, e poderia ali ter terminado a invencibilidade do Botafogo, mas não foi por aí. E uma das manchetes que saíram era a seguinte: Botafogo corre para não perder. Zagallo e Paulo César comandam a retirada botafoguense. Amistosos passados, agora o foco era no brasileiro. 78 era o ano do Botafogo. O Botafogo estava invicto, o Botafogo estava embalado, o Botafogo já tinha a melhor sequência, então foco no brasileiro. Eles conseguiram passar pelas 3 primeiras fases e nesse ano tinha sido um pouco diferente. Os 2 primeiros do grupo passavam. Então o Botafogo estava brigando ali pela segunda fase e recebeu o Grêmio, que era o líder do grupo, para jogar em casa. Então era só ganhar e se classificar, fazer o dever de casa bonitinho. Só esqueceram de combinar com o Grêmio e principalmente com o Renato Sá, que marcou 2 gols na goleada de 3-0 do Grêmio em cima do Botafogo, acabando com a invencibilidade e acabando com o Campeonato Brasileiro do Botafogo de 78. Apesar de ser imbatível durante todo esse tempo, o Botafogo não conseguiu nenhum título de expressão, nenhum título para chamar de seu, e reforçando só aquele ditado que diz que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Uma invencibilidade desse tamanho, uma invencibilidade tão grande como essa, de 52 jogos sem perder, parece até que nenhum time ia chegar tão perto de bater. Tô certo, né? Não, tô errado. 3 meses depois, em meados de 79, o Flamengo já estava vindo embalado com craques como Júnior, Zico, para bater o recorde do rival do Botafogo. Mas principalmente o Flamengo vinha marcando amistosos e jogos do Campeonato Carioca, que foi bem diferente do Botafogo, que teve o seu recorde principalmente com os jogos do Campeonato Brasileiro. Então o recorde do Botafogo é muito mais valorizado. Mas o Botafogo viu o Flamengo crescer, o seu recorde, outros times também viam, e até que o Flamengo ganhou o jogo de 52 também, ou seja, empatou com o Botafogo, os 2 times chegaram a 52 jogos invictos, e o jogo 53 iria definir tudo. Por encargo do destino, calhou que o próximo adversário do Flamengo, a partida de número 53, seria contra o Botafogo. Irmão, tu já pode imaginar, Maracanã lotado, 150 mil pessoas esperando para ver o final dessa história. Ou passava o recorde, ou perdia, ou empatava, né? Porque tem a posição de empate também. Se não bastasse o nervosismo das duas equipes, o Botafogo entrou com seu terceiro goleiro. Seus 2 principais goleiros estavam sem condição de jogo, e o Flamengo também estava nervoso, porque tinha que bater um recorde do rival ali. Eles estavam ali para bater o recorde do rival.
150 mil pessoas assistindo, mais as pessoas em casa, todo mundo esperando para ver o que seria o final dessa história. Até que o jogo acabou 1 a 0 com gol de quem? Renato Sá. 10 meses antes ele tinha quebrado a invencibilidade do Botafogo jogando pelo Grêmio e agora, 10 meses depois, jogando pelo Botafogo, ele acabou com a festa do maior rival, quebrando a invencibilidade do Flamengo e deixando os dois times com a mesma quantidade de jogos invictos, 52 partidas cada. Recentemente, as duas campanhas que chegaram próximo de bater esse recorde, dá para dizer aí que chegou um pouco próximo, foi o Palmeiras com 33 vitórias em 2018 e o Flamengo de 2019 com 24 vitórias. Mas o recorde de 52 partidas invictas pertence ao Botafogo e ao Flamengo, e eu acho muito difícil alguém conseguir bater isso no futebol brasileiro. Ainda mais hoje em dia que é muito mais equilibrado. E uma coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: a gente já viu aqui no Brasil vários times de muita qualidade, eu quero saber qual time da história conseguiria bater esse recorde de 52 jogos invictos. Deixa aqui nos comentários. Então já deixa seu like também, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 1000 inscritos até o final do ano, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!